Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e hoje a gente está mais uma vez aqui com mais um Quinta com a Palavra. Nós continuaremos a nossa conversa sobre a ministração mais importante do Senhor Jesus, que foi o Sermão da Montanha. E hoje nós falaremos sobre o tema julgar os outros. É um trecho do sermão que o Senhor Jesus ministrou falando sobre julgamento. E a palavra de Deus está lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 1 ao 6, diz assim sobre julgar os outros. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Muitas pessoas comentam, não julgueis para que não sejais julgados nos dias de hoje, né? Muita gente fala dessa passagem nos nossos dias, mas aborda de uma forma um tanto incompleta. Então hoje a gente vai debruçar um pouquinho e refletir sobre o que o Senhor Jesus disse nessa passagem. Nessa passagem especificamente, o que o Senhor Jesus condena é o hábito da crítica. Muitas vezes, sendo a pessoa que critica, ela é praticante do mesmo mal pelo qual ela está criticando alguém. Então, o exercício ele é realmente esse. Como pessoas que creem no Senhor e que creem na palavra do Senhor, a preocupação principal não é criticar com a intenção de apontar dedo aos que não são como os que creem no Senhor, aos que não são como nós, por exemplo. E esse como nós, eu digo assim, como nós achamos que somos. Porque a verdade é realmente essa. Muitas vezes existe uma diferença gigante entre o que a gente acha que a gente realmente é. Mas que a nossa principal preocupação ela seja a de se submeter ao justo padrão de Deus, antes sequer de pensarmos em examinar alguém ou de influenciar qualquer outra pessoa. E isso o Senhor Jesus ele fala ali naqueles versos 3 ao 5. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mas em contrapartida, Jesus ele não nos isenta do exercício que a gente tem que ter de discernimento, de avaliação dos pecados dos outros, do nosso, do exame. Então nós, como pessoas que cremos no Senhor Jesus, nós que cremos no Senhor, somos incumbidos sim de identificar falsos ministros dentro da igreja, de avaliar o caráter das pessoas, sim, de nós mesmos também sermos avaliados e sermos examinados com fim de disciplina, porque nós somos igreja e conforme sempre pautado na palavra de Deus. Então, o ensino de Jesus, ele não é para que a gente não faça nenhum julgamento contra ninguém nunca, né? E assim nos colocando numa posição de omissão, sendo omisso, ignorando as coisas para que ocorrem à nossa volta. Não é um ensinamento do Senhor Jesus para a gente fechar os olhos e fingir que não está vendo nada. Não. Mas para que a gente não tome uma posição de superioridade contra a quem estamos julgando, a quem estamos observando ou examinando. Porque é exatamente como o Senhor falou, a mesma medida aplicada no julgamento que nós fazemos aos outros, ela é e deve ser aplicada sobre nós também, com o mesmo rigor. Então, se a gente, assim, você pode pensar, tá, então não é sobre não julgar, mas então quando de fato a gente tem que julgar, né? Você pode pensar nessa próxima pergunta. E aí, já que Jesus nos diz que podemos,
Ele diz que podemos desde que observando a palavra, a justiça da palavra. Então, nós podemos sim julgar à luz da palavra de Deus, para edificação, para arrependimento, para ensino, para doutrina, né? De doutrina, para libertação. O que nós podemos de fato julgar é o pecado e apresentar quem estava preso nesse pecado à libertação que Jesus oferece. Porque esse é o propósito do pecado, é aprisionar você em alguma coisa, em algum lugar, em algum aspecto, em alguma circunstância. E o poder e o propósito da palavra de Deus é libertar. Então, o julgar os outros não é sobre criticar e fazer aquela lista do que as pessoas estão fazendo errado, mas demonstrar para as pessoas em todo tempo. E estando também nós, né, dispostos a ouvir quando nós formos os julgados e os criticados, o que está de errado e o caminho do conserto. Então, não é sobre apontar o dedo e demonstrar o erro, digo e repito, mas é sobre demonstrar o erro e apontar o caminho, mostrando a boa direção. Se a gente for fazer esse exercício, fica mais claro, né? Mas no último verso, ali no verso 6, Jesus ele dá uma direção riquíssima sobre esse assunto. Que ele fala assim: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Para mim, nesse momento, é como se o Senhor Jesus estivesse aqui comigo, com a gente nessa conversa e dizendo assim: cuidado a julgar as pessoas, porque a mesma medida de julgamento que está em você sobre a pessoa também está sobre você. E se você estiver no mesmo erro, você não pode levantar uma crítica nesse assunto contra outras pessoas. Então, por exemplo, se você for um ladrão, você não pode criticar os outros e chamar os outros de ladrão e fingir que em você tem uma retidão que não existe. Então, antes de falar com o teu próximo, sempre considere se você mesmo não pratica a mesma coisa. E esse exercício é muito difícil, porque às vezes a gente mesmo não quer enxergar que o que mais incomoda nos outros, a ponto da gente julgar essas pessoas, são justamente as mesmas falhas e os mesmos erros que nós também temos. Então, Jesus ensina sobre responsabilidade, sobre autoconhecimento, sobre discernimento, sobre sabedoria e empatia. Mas não distribua, Senhor Jesus falaria aqui, né? Não distribua julgamentos indiscriminadamente. Não sai criticando todo mundo por aí aos quatro ventos. Porque assim, se você fizer dessa forma, você está desperdiçando palavras, tempo, instrução e energia. É Jesus dizendo, quando o julgamento é para edificação, para conserto, para arrependimento, ele é como uma pérola, ele é riqueza, mas se usarmos indiscriminadamente, os que recebem não utilizam, não reconhecem, não valorizam e desperdiçam uma boa instrução. Em toda essa mensagem para você, eu utilizei a palavra de Deus no livro de Mateus como base, mas a mesma passagem, né, do Sermão da Montanha, ela também é relatada por Lucas, e ele acrescenta um exemplo lá no livro de Lucas, no capítulo 6, versículos 37 a 42. Começa no princípio, mas ele tem um exemplo para agregar. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medides, também vos medirão de novo. E dizia-lhes uma parábola. Porventura o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo ele não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. E por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro do que está no olho do teu irmão. E aí ele conclui em Lucas 6, 43, no capítulo 6, versículo 43 a 45. Porque não há boa árvore que dê fruto mau, e nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros,
nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. E esse é o convite de Jesus, de nos afastarmos da hipocrisia, da maledicência, da impureza e sermos santos assim como Ele é. Veja, não é fácil, mas assim como tudo que é verdade, é simples e se prova na simplicidade. Nós não somos convidados, não somos chamados por Jesus para sermos apontadores de dedos, mas sim para sermos sóbrios na verdade, reconhecendo tudo aquilo que é bom e tudo aquilo que é mal aos olhos do Senhor. E apresentando aos que ainda estão no engano o bom caminho da libertação, da liberdade, da esperança e da salvação. Eu espero que essa palavra ela tenha sido uma bênção para você nessa noite. E se o Senhor assim permitir, nós voltaremos na próxima quinta-feira comentando mais um pouquinho de instruções do Senhor Jesus lá no Sermão da Montanha. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui. Deus te abençoe.